Bom dia a todos que nos acompanham na nossa meditação diária. Hoje nós vamos examinar a porção Tzad do Salmo 119, que corresponde nos versículos 137 a 144. Vamos ler o texto bíblico para as nossas lições nessa manhã e nesse dia. Senhor, Tu és justo e Teus juízos são retos. Ordenaste Teus testemunhos com justiça e com toda fidelidade. O zelo me consome, pois meus inimigos se esquecem da Tua palavra. Tua palavra é fiel a toda prova, por isso Teu servo a ama. Sou pequeno e desprezado, mas não me esqueço dos Teus preceitos. Tua justiça é eterna e Tua lei é a verdade. Tribulação e angústia me dominaram, mas Teus mandamentos são meu prazer. Teus testemunhos são justos para sempre. Dá-me entendimento para que eu viva. Muito bem, estamos aqui com esse texto e ele é muito rico e eu quero falar hoje sobre esse Senhor justo. O salmista trabalha aqui com essa perspectiva do Senhor que é justo e que é fiel em todas as coisas. Por que Deus é justo? Aqui começa o Salmo, nessa parte, no verso 137, dizendo: Senhor, Tu és justo. E às vezes as pessoas gostam de acusar Deus de certas injustiças. Não raramente encontramos pessoas que gostam de atribuir para Deus todas as injustiças do mundo. Já ouvi pessoas, por exemplo, dizer: se Deus é justo, por que permitiu que tal pessoa morresse? Porque tal tragédia aconteceu? Ou porque tal circunstância ocorreu? Será que Deus não viu? Será que Deus não percebeu? Onde está a justiça de Deus? Vamos examinar aqui o que o salmista nos traz. Em primeiro lugar, ele diz que Deus é justo porque os seus juízos são retos. É muito interessante aqui, porque não há sequer um dos juízos de Deus que não seja certo. O juízo de Deus aqui, quando ele fala que é reto, significa que ele é retilíneo, que ele é plano, que ele não tem falha, não tem erro. As pessoas às vezes acusam a ação de Deus no mundo como sendo uma ação injusta. Entretanto, tudo que Deus faz é correto. Tudo que Deus faz é perfeito. E nenhum de seus juízos, nenhuma de suas ações sobre o mundo, nós temos a capacidade de dizer que são erradas ou estão tortas. Aliás, aquela expressão popular que diz que Deus escreve certo por linhas tortas é uma expressão totalmente inadequada, porque em Deus não há nada torto. Todos os seus juízos são retos. Em segundo lugar, porque seu padrão de justiça é fiel. É interessante porque o ser humano sempre gosta de formular para si um novo tipo de padrão de justiça. É comum ouvirmos hoje as pessoas dizer: isso aqui é relativo, era assim, mas hoje não é mais. E o padrão humano vai se adequando aos tempos, às épocas e às demais coisas. O verso 138, o salmista diz: ordenaste Teus testemunhos com justiça e com toda fidelidade. Se há algo que nós podemos confiar na justiça de Deus, é que o seu padrão é fiel. E é interessante porque no texto hebraico, literalmente diz que é grandemente fiel. Ou seja, não é simplesmente fiel por ser uma coisa correta ou justa, mas é porque é grandemente fiel, está além da capacidade do ser humano. O padrão de justiça é fiel. Isso significa dizer que o padrão de Deus é o mesmo ontem, é hoje e o será para sempre. Por quê? Porque Deus não muda. Seu padrão de justiça continua da mesma forma, fiel em tudo. Em terceiro lugar, Deus é justo porque a palavra dele é fiel. O verso 140 diz: tua palavra é fiel a toda prova, por isso teu servo a ama. É muito interessante porque no texto hebraico o texto invoca a visão do ouro
ou da prata que são refinados. Ou seja, o ouro e a prata que passam pelo fogo e que retira toda a escória e toda a impureza. A palavra de Deus é mais rica, mais pura e mais refinada do que qualquer outra coisa neste mundo. Ou seja, nós podemos confiar na palavra de Deus. A palavra de Deus é sempre fiel. Ela é a verdade. Ela é sempre verdadeira. Ela é sempre digna de confiança. Então, quando Deus nos dá a sua palavra, nós podemos confiar naquilo que está escrito. Em quarto lugar, Deus é justo porque a sua justiça é eterna. No verso 142 ele diz: tua justiça é eterna e tua lei é a verdade. Veja, a justiça de Deus está aqui firmada junto com a lei, com a palavra de Deus. A justiça de Deus está firmada junto com sua lei. E a sua lei é a verdade. Às vezes as pessoas falam, mas a Bíblia contém erros, a Bíblia, alguém mexeu na Bíblia. Sempre encontramos pessoas que gostam de duvidar da palavra de Deus. Entendamos uma coisa, a palavra de Deus é verdade, verdade eterna. A lei de Deus é verdade e verdade eterna. E a justiça de Deus é baseada na lei de Deus e na verdade de Deus. De modo que essa justiça não é como a justiça dos homens, que depende dos embargos, né, de declaração. Deus não é assim. A justiça de Deus é sempre verdade. E se alguém perguntar o que é a verdade, nós podemos responder com toda clareza. A verdade é uma pessoa. A verdade se chama Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso você precisa de Jesus para compreender a verdade da palavra de Deus. Por isso você precisa ter um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo, porque Ele é a verdade. E essa palavra de Deus, a lei de Deus, ela é verdade. E a justiça de Deus se pauta e se baseia na sua lei. E em quinto lugar, Deus é justo porque seus testemunhos trazem vida. No verso 144, ele diz: teus testemunhos são justos para sempre, dá-me entendimento para que eu viva. Quando nós compreendemos a verdade da palavra de Deus, essa verdade nos traz vida, nos traz ânimo, nos traz esperança, alegria, conforto, segurança, paz, transformação. Eu quero aqui citar algo que Calvino trabalha aqui nesse texto e que achei muito interessante. Ele diz assim: admito que todos os homens desejam ser perspicazes, mas quão poucos aspiram o céu e consideram que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Quando nós vemos a palavra de Deus, quando olhamos para o Senhor e a sua palavra e tememos ao Senhor, é aí que começamos a ter a verdadeira compreensão, o verdadeiro entendimento, e isso nos traz vida e vida em abundância. Mas talvez você possa estar perguntando, e o salmista? Onde é que ele aparece nisso aqui? Eu achei algumas coisas muito interessantes sobre o salmista e quero rapidamente compartilhar com vocês. A primeira é de que ele se sente ofendido pela apatia dos seus inimigos em relação a Deus. No verso 139, ele diz: o zelo me consome, pois meus inimigos se esquecem da tua palavra. Veja que coisa interessante. Ele não está triste por causa da perseguição. Nós vimos aqui nesse salmo que diversas vezes ele pontua a perseguição de seus inimigos. Mas ele está se sentindo ofendido, não por causa daquilo que ele sofre por causa dos outros, mas por causa da apatia deles em relação à palavra de Deus. Queridos, isso é muito interessante, porque, como diz aqui no comentário, aqui Calvino, eu estou me baseando muito no comentário de Calvino, ele diz: somos também delicados e melindrosos em suportar erros. E aí ele comenta um pouco de que às vezes nós nos inflamamos com coisas muito pequenas e as coisas que realmente importam para Deus, nós
passamos reto, nós não prestamos atenção. O salmista aqui, ele se sente ofendido porque os homens não amam a Deus, não obedecem a Deus. Outra coisa, ele ama a palavra de Deus. Verso 140, ele deixa claro isso. Por isso, teu servo a ama. Porque a palavra de Deus é fiel, ele ama a palavra de Deus. Ele é perseverante. Verso 141, sou pequeno e desprezado, mas não me esqueço dos teus preceitos. Que coisa interessante aqui neste texto, porque aqui eu quero citar novamente Calvino, porque eu achei fantástica a percepção dele aqui. Ele diz: as pessoas que servem a Deus com simplicidade e sinceridade agem de tal modo que continuam firmes em seu temor, mesmo quando sua condição neste mundo é humilde e desesperadora. E aqui nós vemos que, apesar dele se sentir pequeno, desprezado, abatido, ele diz: eu não me esqueço dos teus preceitos. Isso é perseverança. E finalmente, ele sente prazer na lei do Senhor, mesmo na tribulação. Verso 143. Embora a tribulação e a angústia possam dominá-lo, ele diz: teus mandamentos são meu prazer. Podemos passar por muitas coisas nessa vida e podemos chorar muito, mas quando a palavra de Deus se torna firme convicção da nossa vida, esse prazer é inigualável. Deus nos sustenta em meio a tudo isso. Por isso ele é justo, por isso ele é correto, por isso tudo o que ele faz é digno de confiança e digno de nosso louvor. Louve a Deus hoje, glorifique o Senhor, porque ele é justo, porque ele é fiel, porque ele é verdadeiro em tudo o que faz. Um ótimo domingo para você e que Deus lhe abençoe.